Vítima de fake news. A violência coletiva contra Fabiana Maria de Jesus. Após páginas de redes sociais publicar uma informação falsa, Fabiane foi perseguida e alvo da violência popular. Assista agora o caso de Fabiane Maria de Jesus. Até quando as fake news farão vítimas? Quer ficar no colo de mamãe um pouquinho? Olá novamente, sejam todos bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar aí com quem gosta de True Crimes. Caso vocês tenham alguma sugestão de histórias que vocês queiram ver por aqui, deixem aqui nos comentários. Pois muito bem, hoje nós vamos para um caso muito revoltante, gente. É o caso da Fabiane de Jesus. A Fabiane, ela foi vítima de uma fake news e acabou tendo um final muito terrível aí que nós vamos contar aqui no decorrer da história. Gente, uma coisa que eu sempre gosto de recordar é que fake news sempre existiram. As fake news, na verdade, não são coisas do século XXI. Mas nós temos que parar para pensar, que vamos pegar a década de 1980 e a década de 1990. Se eu quisesse contar ou aumentar uma história, eu teria que ir até alguém que eu quisesse que soubesse ali o que eu iria aumentar, contar, falar para esta pessoa e essa pessoa ia fazendo aí o telefone sem fio. Lembrando que legal falar de telefone, nem todos tinham telefone, linha de telefone era muito cara. Ou nós mandávamos uma carta lá para alguém, demorava para chegar, dependendo do lugar que a pessoa estava, e você contava ali o que você queria. Hoje, aí com o fenômeno da internet, nós recebemos informações em segundos. Você monta um grupo no WhatsApp, joga uma informação, as pessoas visualizam com muita rapidez. Então, nós vivemos hoje nessa era de fake news porque a informação, ela se espalha muito facilmente. E nem todos nós temos o discernimento de pesquisar se essa informação é verdadeira ou não. Porque na época da pandemia, eu li um texto que falava que o vírus, né, da doença não sobrevive a um calor de mais de 40 graus. Ok. Que lugar você viu essa informação? Foi em algum artigo científico renomado? Foi num site de confiança? Então, gente, essas coisas correm aí numa velocidade muito grande. Eu quero deixar claro o seguinte, eu não sou contra de forma alguma a internet, as redes sociais, elas facilitam as nossas vidas. Você não precisa ir mais a uma biblioteca ou a uma loja, comprar um livro ou comprar algo que você queira, buscar uma informação. Você tem os pesquisadores online, você tem as lojas online, chega na porta da sua casa, você não precisa ficar esperando para chegar uma carta para alguém, você não precisa atender o telefone para se comunicar com ninguém. Isso é maravilhoso, só que as pessoas, elas não sabem o bom uso da internet. Esse é todo o diferencial. E foi, infelizmente, o que aconteceu aí com a Fabiane de Jesus. A Fabiane, ela nasceu no Rio de Janeiro, certo? Fabiane Maria de Jesus. Com mais ou menos 16 anos, ela conheceu, né, o Jailson, que viria a ser aí o futuro esposo dela. Anos depois, eles se reencontraram aqui no Guarujá, em São Paulo, né? Se casaram, tiveram aí aproximadamente 3 meses de namoro. E, de fruto do casamento, este casal teve 2 filhas. O Jailson, ele costuma dizer que a filha mais velha, ela é mais parecida com ele, com comportamento mais caladão, mais na dela. E já a caçula puxou mais o comportamento da Fabiane, né? Que ela é mais extrovertida, gosta mais de falar.
E uma das falas do Jailson que eu acho muito triste é que, para a Folha de São Paulo, em 2018, ele fala que a filhinha, caçulinha, que era a que era mais parecida com a mãe, ele teve que tocar a criação dessa criança sozinho, porque a mãe, infelizmente, não estava mais lá para ver como essa filha era parecida com ela. Ele disse que a Fabiane, ela era uma mulher boa, uma pessoa boa. Ela era extrovertida, ela gostava de conversar, ela fazia amizade muito fácil, aquela pessoa comunicativa. Ela gostava muito de estudar, de fazer cursos. Ela fez alguns aí durante a vida dela, hotelaria, tricô, informática. Ela era uma pessoa que gostava de estudar e uma pessoa muito curiosa. Gente, nessa época, em 2014, o Facebook ainda tinha aí uma força muito grande. O Orkut já tinha falecido há um tempo atrás e o Facebook era a rede social da época. E, gente, as leis eram um pouquinho diferentes, tá? Circulava aí nos grupos do Facebook uma foto de uma mulher do cabelo cacheado, curto, um pouco avermelhado, o rosto redondo, e estava escrito assim, né, nesse grupo de divulgação. Procura-se bruxa do litoral que sequestra crianças. E ali contava que era uma mulher que estava sequestrando as crianças e tudo mais. Gente, assim, a informação começou a correr. E as pessoas começavam a comentar e começavam a falar. Tudo bem. A Fabiane, ela tinha alguns problemas, né? Mudanças. Às vezes ela estava bem, às vezes ela estava mal. E isso era um pouco intenso com ela. Não era mudanças normais, não. Ela tinha algumas mudanças de humor que a família até suspeitava que poderia ser alguma doença psicológica, alguma coisa que ela estivesse passando. Então, um pouco antes do fatídico, aí dia 13 de maio de 2014, a Fabiane, fisicamente, ela não era muito alta, ela tinha o cabelo encaracolado, mais ou menos na altura do ombro, e bem escuro, pintado de preto. Nesse dia, o que ela decidiu? Que ela ia mudar o visual. Ela estava sentindo ali aquela ansiedade, então, como qualquer mulher, ela mudou o visual. Ela cortou o cabelo e deixou o cabelo, como o cabelo dela era muito escuro, ela descoloriu e deixou num tom ali que ficou um pouco avermelhado, aquele ruivo ali, indo pro acobreado já. Tudo bem. O marido da Fabiana, o Jailson, ele trabalhava à noite, ele era segurança, então ele dormia de dia, né, e trabalhava à noite. O esposo estava dormindo, a Fabiane foi à igreja, só que no caminho para a volta de casa, ela percebeu que ela tinha esquecido a Bíblia dela. Então o que acontece? Ela foi até, né, essa igreja, pegou a Bíblia e no caminho ela parou numa quitanda. Vamos chamar de quitanda aqueles mercadinhos de bairro, né? E comprou ali algumas bananas e gente, se aproximou dela. Isso ela já estava com a Bíblia na mão, uma Bíblia de capa preta. Ela estava vestindo um shortinho e uma blusinha rosa, né? Uma blusinha da tonalidade rosa ali. Tomara, se eu não me engano, era uma tomara que caia. A filha mais velha na escola, tudo mais. E uma criança ali carente pediu uma banana para ela. Ela entregou a banana para a menininha, que estava provavelmente com fome. Gente, a criança pediu uma fruta, não pediu a fruta, pediu a banana. Então ela entregou essa banana para essa menininha, quando ela já foi surpreendida por uma pessoa falando: gente, é a bruxa do Facebook, ela vai sequestrar a menina. Gente, aquilo começou a se espalhar numa proporção assustadora. Lembrando que
A cidade em que aconteceu isso com a Fabiane era em Morrinhos, no Guarujá, tá? Então ali é uma cidade na parte do mangue, se eu não me engano, com lama e tudo mais, a região ali, né? Gente, o povo começou a se multiplicar. Olhavam pro retrato e falavam, não, a bruxa, é a bruxa, é a bruxa. Gente, o que os justiceiros deduziram? Começaram a deferir tapa, chute. Um cidadão surgiu do nada, pegou a bicicleta que ele estava ali dirigindo, deu com a roda da bicicleta na cabeça da Fabiane. Um outro, gente, pegou uma tora de madeira, deu na cabeça da Fabiane. Vocês pensem, uma tora de madeira na cabeça de uma pessoa. E como se não bastasse, começaram a arrastá-la pelos cabelos ali no meio da multidão. Tapa, pontapé, roda de bicicleta batida na cabeça, tora de madeira batida. Todos os tipos de agressão que vocês podem imaginar, aquela multidão estava fazendo com a Fabiane sem saber, sem ter nenhuma comprovação que ela era a mulher que estava sequestrando criança. A polícia foi acionada, mas aí, gente, vamos parar para pensar. Uma multidão. Poucos policiais ali para intervirem. A ação da polícia ainda acabou sendo uma ação em que eles tiveram muita paciência, porque teve policial que tomou chute, que tomou tapa na cara. Só que o que eles poderiam fazer? Atirar para cima? Atirar em alguém? Eles não podiam agir dessa forma naquele momento. A Fabiane tinha 33 anos, super nova. Depois de ter sido resgatada ali pela polícia, pelos outros populares que não estavam acreditando na história, ela ainda deu entrada no hospital, mas ela não resistiu. Ela estava muito ferida, muito machucada. E recordam que eu falei que ela tinha 2 filhas. Uma era novinha, uma criança novinha, e a outra estava na escola. Vocês sabem como essa criança ficou sabendo da morte da mãe? Ela sabia que a mãe dela estava usando naquele dia o shortinho e a blusinha, né, um pouco meio rosada, e tomara que caia. Uma coleguinha da escola falou, pegaram a bruxa. E mostrou a foto da mãe dela machucada, toda ferida pela população. Essa criança ficou sabendo da morte da mãe dessa forma. Populares não pararam para pensar, gente, é ou não é? Vamos chamar a polícia? Vamos fazer uma denúncia? Não. Vamos lá. Vamos matar. E, infelizmente, a Fabiane se foi aí aos 33 anos de idade. A causa da morte da Fabiane foi traumatismo craniano, porque, gente, não precisa nem falar, né? Uma tora de madeira, se batida ali, se vai na cabeça da pessoa, roda de bicicleta, entre outras coisas. Ela ainda ficou 2 dias, ela foi para o hospital, ela ainda ficou 2 dias ali, mas infelizmente ela veio a falecer. Pessoal, o caso tomou uma repercussão muito grande, nacional. Bem, gente, mesmo assim, a polícia conseguiu descobrir 5 envolvidos. O primeiro deles é o Lucas Rogério Fabrício Lopes, que foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, além, gente, de pagar uma indenização de 550 mil à família da vítima. O Lucas, ele foi identificado como responsável por ter desferido aí o golpe na cabeça da Fabiane, com a roda da bicicleta. E como se não bastasse, conseguiram pegar também que ele amarrou os pulsos da Fabiane e saiu arrastando a Fabiane. Sabemos que esse caso é de 2014, então ele é
antes do pacote anticrime de 2019, que as pessoas aí aumentaram aí a pena, ficam 40 anos na cadeia quando ficam. Então, infelizmente, a lei não retrocede. Esse cidadão aí, daqui a pouco, tá na rua, se é que já não está. Se é que já não está. O próximo é o Carlos Alex Oliveira de Jesus, responsável por chutar a Fabiane e pegar a cabeça dela e bater contra o chão. Vamos lembrar que ela teve traumatismo craniano, tá? Roda de bicicleta, a cabeça várias vezes deferida em parede, chão, ok? Voltando. Jair Batista dos Santos, responsável por jogar o corpo de Fabiane em um córrego. Não preciso comentar mais nada, né? Valmir Dias Barbosa. Este foi condenado a 26 anos de prisão por dar pauladas na cabeça da Fabiane. E, gente, não é pauzinho. Era uma tora de madeira. Era uma tora de madeira, certo? Ninguém tinha o direito de fazer isso, mesmo que ela fosse culpada. Chamasse a polícia. Mas, enfim. Para piorar mais a situação ainda, se é que tem como piorar. Lembram da foto que confundiram a Fabiane lá com a bruxa do litoral? Gente, lembra que eu falei? Litoral, aqui a cidade litorânea de São Paulo, Santos. Gente, essa foto, esse retrato falado aí, que saiu no grupo do Facebook, era de uma mulher do Rio de Janeiro, da grande Rio de Janeiro, tá? do estado, nem da cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro, que já estava presa. Então a gente fica pensando assim, até que lugar chega a ignorância humana? Ignorância não só da agressão, mas de não querer se informar. De não querer se informar. A filha, agora em 2024, que o caso fez aí 10 anos, ela passou em uma entrevista no Fantástico. Ela já tá mais adulta. E, gente, acabou com a vida dessa família. A moça se mostra estar bem frágil. Mesmo passando-se 10 anos. Com certeza é uma coisa que essa filha nunca vai esquecer. A Glória Pérez, que foi citada no caso anterior, que teve a filha, né, tirada dela. O caso está aqui no canal, assistam, tá? Formidável o caso da Daniela Pérez. Como é um caso antigo, muitos podem não conhecer e vale muito a pena conhecer essa história. A Glória Pérez, ela escreveu uma novela chamada Travessia, que tem uma história semelhante. A história da novela Travessia não é igual à história da Fabiane de Jesus. Porém, é uma história ali que leva algumas semelhanças com a história da Fabiane. Gente, vamos pensar no seguinte. Levantar aí algumas linhas de raciocínio. Ai, a bruxa que sequestrava criancinhas. A ideia de bruxa foi criada há muito mais tempo do que a gente imagina. Bruxa, mulher que não podia ter uma religião diferente, que não podia falar que não ia casar com um homem 30 anos mais velho que ela, escolhido pela família só porque ele tinha dinheiro. Bruxa que fazia um chá que até hoje, século XXI, eu tenho certeza que todo mundo tem uma mãe, uma tia, uma avó que já te fez um chá, né? Tenho certeza que você tem aí na sua casa, na sua família, ou teve. Fico pensando, se fosse um homem, seria tão fácil assim de pegar? Tudo bem, era uma multidão, tudo. Mas pelo fato dela ser mulher, virou um alvo ainda muito mais fácil de agressão. E a bruxa? É a bruxa. É aquela ideia que as pessoas têm, ai,
pegar as criancinhas para fazer um ritual pro capeta. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que rouba a criancinha para fazer ritual? Quantas? Pode ter realmente um caso de crime ou outro crime. Mas na conversa de vocês, quantas vezes vocês já viram ritual satânico do não sei o que vai lá e mata a criancinha? Gente, vamos ser um pouco mais racional. Ah, porque é uma bruxa. A bruxa, lá vestida de preto, sequestra a criancinha e vai lá e faz o ritual com a criancinha. Vocês entendem o que eu tô querendo falar? Vocês entendem o que eu tô querendo falar? É um caso pra gente questionar bem. Ah, adicionando. O livro preto que estava na mão dela, gente, era uma Bíblia. Era uma Bíblia. A Igreja Católica, não venham os católicos ou as pessoas que têm as religiões aí ligadas a Deus e tudo mais. Não, tá atacando os católicos. Não estou falando isso, mas foi realmente católicos. Falo católicos porque alguns católicos, não foi a Igreja Católica todinha em si, porque tem católico que eu tenho certeza que não concordou com isso. Que criou a imagem da bruxa. Da bruxa que faz o mal, que pega as criancinhas, que sacrifica. Por muita ironia do destino, ela estava com uma Bíblia na mão. Algumas pessoas da multidão, olha, ela tá até com um livro de magia na mão. Gente, era uma Bíblia. E se fosse um livro de magia? E se fosse um livro de magia? Dariam poderes àquelas pessoas para fazerem o que fizeram? A gente fica pensando, voltamos à Santa Inquisição. Porque se a família, se a polícia, alguns outros populares não tivessem intervido, mais um pouco tinha ateado fogo. Já não bastava ter batido, ter humilhado, ter arrastado a mulher pelos cabelos, tinham ateado fogo também. Amarrado num tronco de árvore e ateado fogo, gente. Ateado fogo. Então, vamos parar para pensar um pouco, para raciocinar um pouco. Vamos pensar um pouquinho nas coisas que nós lemos na internet, nas coisas que nós escutamos, nas coisas que nós compartilhamos. Há vários sites que você pode jogar a notícia e eles vão te falar se aquilo é verdade ou não. Fontes de pesquisa confiáveis que eu estou falando para vocês não são sites de fontes abertas. O que é isso? Vou dar o exemplo de o Wikipedia. O Wikipedia, ele é um site de fonte aberta. Eu posso adicionar uma informação, uma pessoa desconhecida pode adicionar outra, e adicionar outra. Vão a sites confiáveis, gente. Confiáveis. Fake news adora inventar alarde. Você encontra normalmente, hoje em dia é porque estão se aperfeiçoando, né? Estão se aperfeiçoando, esse é o grande perigo. Erro de português, erro de digitação, gíria. Pessoal, o site confiável não pode fazer uma coisa dessa. Você passa por um revisor ali. Trabalhei com isso há muito tempo. Peguei vários erros de português de alguns colegas, sou formada em letras, e corrigia. Era a minha função, antes de ser publicado. Aí vocês pensem comigo, um artigo científico, ciência, com erro de português, uma coisa ali que um cientista, que um pesquisador demorou anos para descobrir, ele vai publicar o artigo dele, que inclusive artigos são publicados em português e inglês. Inglês porque é a língua universal. Vai deixar com erro de português? Vai ter aquela mensagem alarmante? Pessoal, vamos parar para pensar um pouco. Vamos parar para pensar. Usem a informação para o bem. Usem a tecnologia para o bem. Não para ficar cada vez ser humanos mais ignorantes. Ignorantes tanto no pensamento quanto nas atitudes para com os outros. Gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando a vocês, para vocês se inscreverem no canal, deixarem os comentários, curtirem o vídeo. Piaf! Hoje eu tô aparecendo mais gostosa. Eu sou um gato preto. Eu sou um gatinho preto. Hoje, gente, é dia 13
de setembro de 2024. Nossa, regressei, né? 2024. E eu quero lembrar vocês que uma das ignorâncias aí que acontecem por conta de absurdo, que eu falo pra vocês que fake news é muito antigo, é sexta-feira de dias 13 sacrificar gatinhos pretos. Então, gente, vamos parar com essa ignorância. Má sorte não é um gatinho preto cruzar no seu caminho. Má sorte é um ignorante cruzar no seu caminho. Eu vou ficando por aqui. Toda quinta-feira, vídeo às 7 horas da noite. Até mais!